Tiago, você pode me falar qual que é a diferença básica entre a Sogov e o CRMV? Sim, com certeza. São dois órgãos totalmente distintos, né? O conselho, gente, eu já fui uma das pessoas que reclamou muito. É lógico que eu não deixo de ser ainda um bom crítico, tá? Dessa parte aí do conselho também. Acredito que nós vamos ter força para uma atuação bem mais efetiva também dentro do conselho, porque o conselho é feito de pessoas e tudo que é feito de pessoas é passível de erros e também de acertos e mudança. Então, o conselho é um órgão onde ele é um órgão fiscalizador. Então, ele vai vir para nos fiscalizar, basicamente para proteger a sociedade do médico veterinário. Eu tenho ainda algumas ressalvas, porque a gente vê muitos conselhos, né, que faz muito pelos seus próprios pessoal da classe. Vamos voltar ao exemplo da farmácia, doutor Rafael. Como eu disse, minha mãe é farmacêutica, né? Por que o Conselho de Farmácia está buscando colocar farmacêuticos dentro dos estabelecimentos veterinários? E por que o Conselho de Medicina Veterinária não fez o mesmo? Não é um ponto a se perguntar? Então, isso, além de ser uma fiscalização, que haveria uma fiscalização, também é uma defesa. Então, nós temos aí pontos que podem até parecer próximos. Mas a nossa associação não tem cunho de fiscalizar. Então, nós não estamos aqui para julgar se o médico veterinário foi errado, ou se a atitude do fulano foi certa, ou se algo foi... Não, a gente está aqui para defender tudo que é sobre a classe dos médicos veterinários. Não estamos aqui para julgar. Nós estamos para defender a classe. Foi até algo comentado hoje na nossa reunião, e eu acho que é bem válido, que é isso daí. Aqui não vai ser colocado um caso que aconteceu com o Thiago, não. Um caso que aconteceu com o médico veterinário. Isso é algo que está... Eu, atualmente, já há algum tempo, mas agora mais intensamente, eu durmo falando em Sogov, acordo falando em Sogov. O menino do grupo não está conseguindo acompanhar o tanto de coisa que eu mando, porque eu acho que é algo realmente que a gente tem muito, muito, muito para buscar. Então, nós podemos ter uma representatividade dentro do conselho, podemos ter uma representatividade dentro da prefeitura, do estado, quem sabe do país inteiro, né? Dentro do Senado, do Congresso, um peso muito grande com relação à parte política. Nós sabemos que hoje não sempre, né? O mundo é movido por política e nós já fizemos várias sinalizações aí, desenhando esse projeto da Sogov, e nós já temos grandes parceiros como o vereador Novandir e a deputada federal Silvia Alves, a quem eu agradeço e cumprimento também. Então, a gente precisa de força, e é como o Rafael falou, a nossa pretensão é não pedir ninguém para pagar nada, a gente queria que isso fosse para sempre, né? Então, tá, a gente não quer cobrar nada, mas o que eu posso fazer? Talvez não tenha o tempo que o Thiago tem, eu não sou ator igual o Thiago, eu não tenho a disponibilidade que o Thiago tem de correr atrás, mas o que eu posso fazer, né? Pela minha classe? Me inscrever, entrar na associação, não vai te custar nada, mandar no grupo da sua turma, mandar no grupo da faculdade. Tudo isso são atitudes que você está fazendo algo pela sua classe, pela medicina veterinária. Não precisa gastar nenhum centavo, todo mundo tem internet aí, Wi-Fi de graça. É só entrar, digita lá. Chegou no momento que a associação, infelizmente, não está dando conta, vai ter que cobrar alguma coisa. Beleza, é bom para mim? Vai compensar? Uma conta básica que eu fiz pro pessoal, né? Vamos supor que um dia, lá na frente, a gente passe a cobrar que seja R$20, certo? De um associado. Quem não quiser, sai. Mas antes de sair, será que se a gente conseguiu 10% de desconto
sobre o abastecimento, ou 5% de desconto sobre o abastecimento em uma rede de postos. Se eu atualmente gasto R$ 1.000 de combustível, se apenas com um benefício como esse, um benefício, eu estou falando de um que a gente vai tentar lutar por milhares. Se um benefício desse eu vou ter 10% de 1.000 é 100. Então, a balança foi positiva. Se for 5% que seja, vai dar R$ 50, a balança continua positiva. Né? Então é isso, gente. Nós precisamos de vocês nesse momento para buscar força unindo as pessoas, porque nós precisamos de número. Foi um sucesso até agora. 300 pessoas em uma semana. Obrigado a todo mundo que se inscreveu. Mas, por favor, na próxima semana eu quero 600. Ou, quem sabe, 700. Então, é isso. O que a gente precisa é disso. É unir as pessoas para pensar na nossa classe. Rafael, eu queria dar um posicionamento, porque, assim, essa pergunta com relação ao conselho, né? Hoje eu sou um membro dentro do conselho, né? Eu sou conselheiro suplente lá. Aí, às vezes, as pessoas nem sabem o que isso representa, o que é o conselho nesse sentido dos cargos, né? Então, o conselho até parece uma associação, né, como a nossa, por exemplo, a Sogov, em que tem os cargos lá, presidente, vice-presidente, aí tem os conselheiros, tem as pessoas que é o secretário, né, e no caso, os conselheiros que fazem muitas coisas, né, os efetivos e o suplente. Então, o suplente é aquele que fica só ali na substituição. Então, eu fico mais nesse cargo. Por quê? Porque quando eu entrei dentro do conselho, eu fui convidado, né, para estar presente, e pelas ideias que eu já trazia, né, de fazer mudanças, de fazer realmente assim, ter alguns desejos de mudança, né, e me convidaram, e eu fiquei até um pouco feliz, né, porque eu pude passar a conhecer realmente de fato como que funciona, né, e ali assim, eu pude presenciar várias situações assim, que são muito graves, que médicos veterinários realmente realizam, né, e que realmente dá justificativa à importância que o conselho tem, que igual o Thiago falou no início, é um órgão de fiscalização. Então, ou seja, é um órgão que a gente às vezes paga para ele nos colocar na linha, né? A gente faz coisa errada, né? Exemplo, não pode beber, aí vai lá e bebe e dirige, né? Então, assim, mas é só ali, daqui até ali, tá? Mas não poderia, né? Então, assim, coisas que no dia a dia o veterinário está fazendo de maneira errada, poxa, está operando dentro do consultório, aí de repente o conselho está lá batendo na porta e está pegando o cara fazendo isso lá dentro do consultório, ele sabe que não é o melhor. Ele sabe que ele está colocando a risco do paciente, a vida do paciente em risco. Então, ou seja, nessas situações a gente vê constantemente isso acontecendo lá dentro do conselho, das fiscalizações que são realizadas. E aí, às vezes, muitas penalidades são efetuadas diretamente diante dos veterinários, e muitas vezes o problema do veterinário é o próprio veterinário que não faz vamos colocar assim, aquilo que é o ético da profissão, né? Então, ou seja, às vezes ele falha, e se ele falha, ele tem, ou no mínimo deveria ser punido de alguma maneira, de alguma instância, né? Então, ou seja, a gente está hoje dentro do conselho, eu estou dentro do conselho hoje podendo acompanhar isso de perto, participar das plenárias, quando tem processo de julgamento, essas coisas, eu estou podendo estar participando e vendo. Então, assim, e muitas das coisas com que a gente às vezes vê ali dentro, a gente não fica sabendo. De repente, hoje, por exemplo, eu descobri que dessa situação do Conselho de Farmácia, que em Aparecida de Goiânia, o Conselho, né, teve feito uma reunião lá, até na época quem fez foi o Marcelo, lá da Vet Líder, que ele teve a reunião junto com o pessoal da Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia, para poder mudar a situação dos que eles estão exigindo o farmacêutico lá, né? E a vigilância, ela rege a legislação do município. Então, ou seja, a própria vigilância sanitária municipal lá de Aparecida é que tem as suas próprias regras. Elas têm que respeitar as regras maiores, que seriam as regras do Conselho Regional e do Conselho Federal, né? Principalmente do federal. Só que isso ele está indo acima de uma lei, que a lei federal ela está acima disso, eles não poderiam estar fazendo isso. Mas nessa reunião que tiveram lá, que estava o Conselho, estava o veterinário lá para representar, e o pessoal da Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia. E aí, o que resolveram nessa reunião? Escutou, o conselho falou que não deveria, e chegou no final da reunião, o pessoal da Vigilância Sanitária falou, não, tudo bem, a gente entendeu vocês, mas a gente vai continuar cobrando e é ponto final, e é isso mesmo. Então, ou seja, eles bateram no peito,
né, com a prepotência, dizendo que era isso e tudo mais. E aí, dessa situação, hoje, né, que teve uma plenária hoje lá no Conselho, eu fiquei sabendo de algo que, assim, eu acho que muita gente não ficou sabendo e nem sabe, mas o Conselho entrou com ação judicial contra o Conselho contra a Vigilância Sanitária da Polícia de Goiânia. E, assim, pedindo o quê? Uai, por que vocês estão indo acima de uma lei federal? Vocês não podem fazer isso. Então, ou seja, muitas coisas o conselho ele não pode ir, por exemplo, o conselho não poderia ir representando o veterinário, representando as clínicas veterinárias que estavam sendo prejudicadas com isso. Mas ele pode ir atrás do que? Não, peraí, mas eles estão infringindo uma lei que é do Conselho de Veterinária, que é do Conselho Federal. Então, ou seja, se eles estão infringindo essa lei, aí o conselho entrou com ação judicial em cima da Vigilância Sanitária de Aparecida para quebrar isso. Então, assim, muitas coisas a gente não fica sabendo, né? Rafael, deixa eu fazer um adendo aí nessa colocação, que aproveitando esse espaço. Nesse caso, por exemplo, a Sogov, se ela estivesse ativa nessa época, nós seríamos a instituição responsável por ir atrás do Ministério Público, por ir atrás de fazer justiça e levar realmente o que temos de lei. E eu volto, aí o Rafael, como conselheiro, está falando, e eu agora, como presidente da Sogov, vou reafirmar com vocês o nosso compromisso, no caso de algo errado com relação ao médico veterinário. A gente sabe, a gente que é empresário sabe quantas vezes a gente passa por esculacho, por absurdo de fiscalizações assim que não deveriam acontecer, igual essa que aconteceu comigo. Foi uma fiscal do conselho onde deu origem a tudo isso que nós estamos agora. Então, assim, não é papel da Sogov fiscalizar, é do conselho, mas é papel da Sogov apoiar a nossa profissão e fiscalizar se essa fiscalização não está sendo abusiva. Porque a gente sabe que, como eu mesmo falei, fiscais são pessoas são passíveis de erros, como aconteceu comigo. Então, a Sogov vai estar aqui, não quer saber se o médico veterinário está certo ou errado, mas a gente vai garantir que essa fiscalização seja de forma digna, de acordo com a nossa profissão. Porque é algo que a OAB faz, como o Rafael citou. Eu vou citar algo bem simples que recentemente eu vi no jornal pela manhã. Tinha um advogado que estava desviando o dinheiro que ele recebia dos clientes. Quantas vezes a gente já não escutou histórias assim? Né? A polícia foi prender o advogado pela manhã, toque na porta. Sabe quem estava lá? A OAB. Sabe por que a OAB estava lá e emitiu uma nota? Para garantir os direitos do advogado. Então, agora, é nesse ponto que eu falo, tanto para o Rafael, falo para você também, Rafael 2, que a nossa associação vai estar aqui para garantir os direitos do médico veterinário. O que ele fez, se é certo, se é errado, se é torto, se é... Não importa, esse não é o nosso papel, é o papel do conselho. Mas nós vamos estar aqui para garantir que, mesmo que seja uma fiscalização que o médico veterinário esteja errado, que seja feita de forma correta, sem abusos. Isso é um papel que Nossa, foi fantástico a Fafalo só falar sobre isso, porque isso me sobe sangue nos olhos. Você, Rafael 2 aí, teve clínica, você já deve ter passado por isso. O Rafael Ramos também já passou por isso diversas vezes. Então, a gente sofre fiscalizações. Isso a gente agora está trazendo aqui para o nosso meio da clínica de pequenos. Mas vocês acham que isso não acontece também na clínica de grandes? Dentro de uma indústria de carne? Dentro de um açougue, onde o médico veterinário é o responsável técnico? Então, é esse o ponto principal. Não estamos aqui para saber se a pessoa, se o médico veterinário está certo ou está errado. Nós estamos aqui para garantir os direitos do médico veterinário. O que ele vai fazer, problema dele. O que ele fez, ele vai pagar por isso. Mas o médico veterinário tem que ser responsabilizado, porém defendido através da nossa associação, para que ele entenda que ele tem direitos. Mesmo se ele for sair num camburão preso, ele tem dignidade para entrar nesse camburão. Igual é esse caso que eu estou contando para vocês, do advogado que estava para ser preso e a OAB estava lá. Não para só fiscalizá-lo, mas para garantir que todos os preceitos do advogado pudessem ser cumpridos. E aí,
Bacana, exatamente. Assim, e concluindo até mesmo esse ponto que o Thiago até começou a falar, mas um ponto que eu queria falar no finalzinho ali, e ele não concluiu, é que assim, a Sogov, ela poderia ser sim esse outro órgão, né, já que o Conselho entrou com uma ação como, né, a parte legal ali junto, né, que não pode ir além disso, mas a Sogov sim poderia ser o órgão que estaria protegendo o médico veterinário ou as clínicas veterinárias, né, na situação junto ali à Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia, como sendo esse órgão que estaria entrando com ação judicial. Né? Então, assim, a gente prevê isso e várias outras ações dentro do plano de trabalho que vai ser realmente para poder defender o médico veterinário, dar o apoio, suporte, assim, criar vantagens e etc. Esse é o nosso objetivo. Quando eu falei cedo, porque realmente a gente está nessa fase de estudos, de busca, a gente está realmente bem empenhado, igual o Thiago falou, ele está realmente vamos colocar assim, todos os dias trazendo ideias novas e a gente já buscando muitos parceiros, né, para estar realmente trazendo essas condições favoráveis para a nossa classe aí.